uno de los incendios que está preocupando más en Europa, y es en Portugal. Portugal, que le tengo que decir que sin aviones anti-incendio ha pedido ayuda a Marruecos para sofocar las llamas. Es el único país mediterráneo que no dispone de su flota propia. El anterior gobierno compró helicópteros rusos que no funcionan contra el fuego y se cedieron a Ucrania. Por lo tanto, en Portugal se está repitiendo la misma imagen de veranos anteriores. El fuego que consume hectáreas y hectáreas de terreno empujado por el viento, los rostros desencajados por el miedo de los habitantes que ven cómo el humo y las llamas se acercan a sus casas. Por lo tanto, como le venimos diciendo, durante el anterior gobierno socialista de Antonio Costa, el país optó por adquirir varios helicópteros rusos que han resultado ineficientes en el combate a los fuegos que se producen en los montes, por lo que han acabado siendo cedidos, esos helicópteros han acabado siendo cedidos a Ucrania. Por lo tanto, Portugal, ante la falta de helicópteros y de medios, ha pedido ayuda a Marruecos, país vecino, para sofocar las llamas. Le Maroc vient d'envoyer 2 avions Canadair en renfort au Portugal pour lutter contre un grand incendie. C'est incroyable. Voici ce que l'on sait de cette information. Face aux incendies ravageant plusieurs régions, le Portugal bénéficie du soutien du Maroc qui a dépêché 2 avions Canadair en renfort. Ces appareils rejoignent le dispositif spécial de lutte contre les incendies ruraux de Seir jusqu'à la fin de la semaine à la suite de la panne de 2 bombardiers d'eau portugais. Lisbonne a activé l'accord bilatéral de coopération en protection civile avec Rabat. Todos os aviões Canadair alugados para o combate a incêndios em Portugal estão avariados. 2 aviões de Marrocos ainda hoje. É uma ajuda fundamental para o combate aos incêndios, tendo em conta a grande capacidade de carga. Consegue transportar 5.000 litros de água. Portugal contava até agora com 2 Canadair e com uma 3ª aeronave que tinha como função substituí-los em caso de eventuais avarias. Algo que já não acontecerá porque também esta está indisponível. Tendo em conta estas falhas, o Governo decidiu ativar o mecanismo de cooperação bilateral com Marrocos, que enviou esta segunda-feira 2 Canadair para o combate aos fogos. É um meio muito específico, portanto é um meio aéreo pesado, muito útil em determinadas operações, em determinados momentos das operações, e portanto foram essas as razões de natureza operacional que levaram à ativação deste protocolo. O Governo acionou um mecanismo de cooperação depois dos 3 Canadair em Portugal terem sofrido avarias. A informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deu conta que os 3 aparelhos estão fora de serviço, os 3 aparelhos portugueses, 3 Canadair portugueses. Os 2 aviões afetos ao dispositivo especial de combate a incêndios rurais ficaram operacionais. Há um 3º para substituir em caso de avarias, mas também esse está fora de serviço. São, portanto, cruciais estes 2 aparelhos, 2 Canadair marroquinos, ainda esta semana. Para suprir essa lacuna, Portugal recorreu a Marrocos, que enviou 2 aviões Canadair para apoiar o combate aéreo, mas a operação depende da reparação das aeronaves nacionais. Asterisco, asterisco, aqui está onde a controvérsia começa, asterisco, asterisco. Apesar da gravidade da crise, as autoridades portuguesas ainda não solicitaram oficialmente ajuda da União Europeia, o que tem gerado críticas públicas e debates políticos acalorados. Après que l'Espagne, confrontée à ses propres feux, a dû décliner la demande d'aide. Depuis juillet, l'Europe subit de violents incendies attisés par des vagues de chaleur extrêmes. 4 villages portugais sont particulièrement menacés. O primeiro pedido de ajuda foi feito à Espanha, que não se mostrou disponível para cooperar por causa dos fogos que lavram também no país vizinho, fogos de grandes dimensões. Y faltan medios para enfrentarse a las llamas. Los aviones de emergencia portugueses están fuera de servicio por cuestiones técnicas y Marruecos ha enviado 2 aeronaves para ayudar.
O primeiro-ministro Pedro Sánchez expressou suas condolências à família da vítima e pediu cautela à população, alertando sobre o risco extremo de incêndios florestais. Em Portugal, bombeiros enfrentam 3 grandes incêndios, e a Marrocos enviou aeronaves para ajudar. A situação é crítica em toda a Europa, com recordes de temperatura sendo quebrados e alertas vermelhos emitidos em várias cidades. Entretanto, continuam em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Viseu e Castelo Branco. Numa altura em que todas as ajudas são poucas, 3 aviões Canadair disponíveis em Portugal ficaram inoperacionais, mas ainda assim Marrocos vai ajudar Portugal e enviar 2 destes aviões para combate aos incêndios. Além disso, também há a destacar outras ajudas. A Direção-Geral da Saúde lançou um guia com recomendações alimentares específicas para os bombeiros. Já a Brisa criou um plano com recomendações aos condutores, caso sejam surpreendidos por incêndios próximos das autoestradas. Estava-me há pouco a dizer que a sua casa ardeu. Ardeu? Sobrou alguma coisa? Ardeu tudo? Ardeu tudo. Tudo, não escapou nada. Só escapou um gerador. O que é que tinha lá, Sr. Luís? Motosserras, motocultivadoras, roçadoras. Mas era lá que vivia? Sim. Já há muitos anos. Ficou sem nada? Sem nada. Que custo tenho aqui no corpo. Sr. Luís, e agora como é que vai ser? Como é que vai fazer a sua vida? Olha, tenho que me remediar. O Primeiro-Ministro anunciou há instantes que o país vai continuar em situação de alerta por mais 48 horas devido ao elevado risco de incêndio. No terreno, os aviões Canadair, vindos de Marrocos, já ajudam no combate às chamas em Portugal. O primeiro avião Canadair emprestado por Marrocos chegou a Portugal ao início desta tarde e já tem estado a ajudar no combate aos principais incêndios que deflagram nesta altura no país. E existe ainda um terceiro de reserva para o caso de alguma avaria. Estes aviões serão cruciais depois de Portugal ter acionado um mecanismo de cooperação bilateral com Marrocos, precisamente para esse fim. No entanto, um dos aviões portugueses avariados já foi substituído e já aterrou em Castelo Branco, já em Vila Real. Incêndio que chegou a estar resolvido, teve algumas reativações nas últimas horas. As aldeias em maior risco foram Cravelas, Outeiro e Esteira. Entretanto, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou que o estado de alerta vai ser prolongado por mais 48 horas. En proie à de violents incendies de forêt, le Portugal a reçu le 11 août le renfort de 2 Canadair marocains. Dépêchés en urgence, ces avions bombardiers d'eau ont pris le relais après la mise hors service de plusieurs appareils portugais, permettant de renforcer rapidement les opérations de lutte contre le feu. Ce n'est pas la première fois que le Maroc vient en aide au Portugal dans des situations d'urgence. En effet, en septembre 2024, les forces royales air ont déployé depuis Montréal 2 avions Canadair et un avion de soutien type Casa, accompagnés de 4 équipages et d'une équipe technique pour soutenir le Portugal dans la lutte contre de graves incendies dans le nord du pays. O incêndio em Trancoso continua a ser o que mais preocupa as autoridades. A situação no terreno voltou a agravar-se de os 2 aviões Canadair vindos de Marrocos terem sido empenhados no combate às chamas. A noite passada foi também de trabalho intenso para os operacionais, que tiveram de dar resposta a uma reativação. Portugal vive um dos dias mais críticos do verão. 3 grandes incêndios continuam ativos e já mobilizam mais de 2.000 bombeiros em todo o país. O fogo mais grave está em Trancoso, Guarda, onde as chamas ameaçam habitações e já deixaram 17 feridos. Os aviões Canadair contratados estão fora de serviço, mas Marrocos enviou 2 aeronaves para reforçar o combate. Com temperaturas acima de 40 graus e vento forte, o risco de propagação é extremo em vários distritos. A Proteção Civil pede à população para seguir as instruções das autoridades e evitar comportamentos de risco. Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Porto Alegre estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Mas aqui está o ponto, o governo pode fazer mais para prevenir esses incêndios. O Ministério da Administração Interna assinou um mecanismo de cooperação bilateral com o Reino de Marrocos para colmatar a lacuna deixada pelos aviões Canadair que as autoridades portuguesas alugaram para ajudar no combate aos incêndios rurais. Os 2 aviões marroquinos já se encontram a operar no Teatro de Operações em Trancoso. É hora de agir.
É hora de prevenir. É hora de ajudar. O avião, que deveria estar a combater os grandes incêndios, continua em reparações nas margens do Rio Douro. Foi no dia 31 de julho, quando amarou para reabastecer de água, já não se levantou mais. Descontrolou-se para o lado esquerdo. O piloto teve de abortar a descolagem e partiu uma asa contra um muro. Os outros 2 Canadair avariaram na sexta-feira e no sábado passados. Os motores de aviões com mais de 30 anos não aguentam a exposição ao calor nem o ritmo de apagar fogos uns atrás dos outros. Os 3 Canadair avariados. Isto representa um problema no combate aos incêndios? Claro que sim. Quando esses meios aéreos não estão em funcionamento, em particular em semanas como aquelas que estão a decorrer, especialmente nas últimas 2, 3 semanas, isso tem uma influência decisiva para não só circunscrever os incêndios, mas acima de tudo, em muitos casos, conseguir resolver mesmo os próprios incêndios. Portugal é o país mediterrâneo com mais área de floresta ardida e é também o único que não tem uma frota própria destes aviões. E até Marrocos, mas prepara-se para duplicar a frota. Portugal não tem meios próprios e só encomendou 2 que deverão chegar em 2029. Le Maroc, doté de 8 Canadair capables d'opérer à basse altitude sur terrain difficile, offre un atout stratégique. Ces avions peuvent rester plus de 3 heures sur zone, livrer plus de 400 tonnes d'eau mousse par jour et limiter les allers-retours à la base. Pois é, meus caros, 3 aviões Canadair avariados, numa altura em que precisamos tanto deles para combater os fogos. Numa altura em que os fogos estão a assolar o nosso país, nós temos os nossos meios de socorro aéreos avariados. Tivemos que pedir ajuda a Marrocos, meus caros, a Marrocos. E a senhora Ministra da Administração Interna podia se pronunciar sobre essa matéria e a sacar responsabilidades, porque é que numa altura de fogos, numa altura em que precisamos tanto destes meios aéreos, eles estão avariados. Devia o Estado assumir, e esta é uma parte polémica, mas que eu assumo como opinião, o Estado devia assumir, através da Força Aérea, a maior parte dos meios de combate aos incêndios, e não estou a dizer que os privados não devam estar na equação, mas se calhar de uma forma um bocadinho mais supletiva do que dominarem completamente o mercado. E isto que eu estou a dizer tem a ver com as realidades de outros países como a Espanha e a França e até Marrocos, que têm o Estado muito presente. Os militares, nomeadamente do Exército, deviam fazer campanhas de 3 meses no meio da floresta, que é um desincentivo e é uma vigilância, e deveriam ser penalizadas as zonas urbanizáveis onde aparece de repente fogo para limpar aquilo tudo, e haver campanhas de sensibilização das próprias unidades económicas e dos agentes económicos que mantêm a atividade da pastorícia, da criação de gado e por aí fora, envolver as próprias populações, que muitas vezes são prestáveis, mas atenção que as populações que vão combater um incêndio de chinelos e de t-shirt ou em tronco nu é um perigo. Têm que ir protegidas, obviamente. Todos os cuidados. Tudo isso são cuidados básicos que as próprias pessoas, pelo senso comum, têm que perceber ou perguntar às próprias corporações de bombeiros. Portanto, tem que ser um esforço coletivo e um desígnio nacional. Mas tem que se atuar em várias frentes e é possível ter ganhos com isso. O Reino de Marrocos tinha muitos incêndios e tinha muito menos floresta, cresceu em floresta e tem hoje em dia métodos de combate relativamente eficientes e que se calhar convém começar a olhar... que se calhar devemos copiar. Convém começar a olhar para outras geografias e para outras realidades, porque nisto de combater esta tragédia, as várias perspectivas podem ser muito úteis. Quanto mais ferramentas tivermos, melhor. Qui d'autre que les Marocains pour aider encore une fois les Portugais? Tout le temps les Marocains répondent présents quand le Portugal est dans la mouise. Ils sont toujours là, nos amis marocains. Je vais encore une fois, comme l'année dernière, encore une fois remercier nos fidèles amis et alliés marocains. Des gens exceptionnels. Je vous aime de tout mon cœur et tous les Portugais vous remercient et vous aiment pour tout ce que vous faites pour notre pays. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Dima Maghrib, vive le roi. Merci au Maroc, vous êtes vraiment des gens exceptionnels.